Pega seu cafezinho, senta aqui comigo, que hoje você vai ter uma curiosidade sobre o mundo seguro de vida. Você já parou pra pensar em quanto custa o pé do Neymar? E não estou falando de tênis de última geração que ele usa ou das chuteiras caríssimas de edições limitadas. Estou falando do valor real e financeiro que cada passo do Neymar carrega. Nunca pensou nisso, né? Um drible bom pode gerar gols, fama e contratos milionários. Agora, um drible errado pode custar um jogo, milhões de reais em seguros, patrocínios e até mesmo uma carreira inteira. Como se bilhões de reais estivessem concentrados em um único pé. Estranho pensar isso, né? Então fica aí que eu vou te explicar certinho como funciona isso tudo, sem complicação. Meu nome é Guilherme Matos e seja bem-vindo ao VP Capital. Agora, a gente vai olhar os números para entender esse absurdo. O Neymar, no auge, já assinou contrato na casa de 220 milhões de euros. Isso dá cerca de 1,4 bilhões de reais só pela transferência para o PSG. Fora isso, tem salário, bônus, patrocínios que fazem a conta explodir. E tudo isso depende de quê? Do corpo dele funcionando em alto nível. E não é exagero dizer que um simples pé pode afetar a economia de um clube inteiro. Só para comparar, em 2013, o Barcelona teria feito um seguro das pernas do Messi, avaliado em mais de 700 milhões de euros. O Cristiano Ronaldo, na mesma época, também fez um seguro nas pernas para proteger de possíveis lesões que acabassem com a sua carreira. E o valor gira em torno de 103 milhões de euros. Isso não é exclusividade do futebol. Cantores já fizeram seguro para a voz, modelos já fizeram seguros do rosto, pianistas das mãos. Cada um protege aquilo que é a sua principal ferramenta de trabalho. No caso do Neymar, os pés valem contrato, audiência e muita grana circulando no mercado. Tanto que quando ele cai no gramado e coloca a mão no tornozelo, não é só a torcida que prende a respiração. Tem patrocinador, clube e até segurador internacional torcendo os dedos para não ser nada sério. E se você quer alguns exemplos malucos fora do futebol, presta atenção. A Jennifer Lopez, segundo a Globo, teria feito um seguro nas nádegas avaliado em milhões de dólares. A modelo Rachel Klum também já disse que as pernas dela foram seguradas e detalhe, uma valia mais que a outra porque tinha uma cicatriz pequena. Ou seja, até na hora de colocar preço no corpo tem critério técnico. E não para por aí. O guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, teria feito seguro nos dedos, porque, tocando uma guitarra. O David Beckham, além das pernas, teria também assegurado o rosto. Enfim, são vários exemplos, alguns são normais, já outros nem tanto. Agora, se você tá achando os valores bem exagerados e incomuns, vamos lembrar de alguns episódios que já vimos no futebol. Em 2014, na Copa do Mundo, o Neymar tomou uma joelhada nas costas contra a Colômbia. E o resultado? Ficou fora do restante da Copa. O impacto foi absurdo e não apenas esportivo. O Brasil perdeu seu principal jogador, os patrocinadores ficaram expostos, e a seleção viu o valor de mercado e projeções irem por água abaixo. Quer mais um exemplo? Ronaldo Fenômeno e Kaká tiveram grandes fases da carreira comprometidas por lesões sérias. E cada ano afastado, são salários pagos sem retorno dentro do campo, sem patrocínios. Estamos falando de centenas de milhões de reais que girariam por aí, que evaporaram. E isso não acontece só no futebol. Se a gente pegar um esporte até de menor risco, como o golfe, temos o Tiger Woods, que enfrentou problemas físicos e pessoais, acabou se aposentando e perdendo grandes contratos. É por isso que clubes, empresários e seguradoras entram em cena. Quando um atleta de alto nível se machuca, toda uma cadeia financeira é prejudicada. Se a gente for trazer isso para o campo prático, qual é a proteção que o menino Ney poderia ter para garantir segurança caso alguma lesão séria realmente acontecesse? O primeiro, certamente, seria o seguro de invalidez permanente total ou invalidez total por acidente com algum nível de majoração. Para ficar mais claro, vamos supor que o Neymar sofresse uma lesão e essa lesão gerasse ali a perda total do uso de um dos pés. Ele receberia uma indenização contratada para tal. Outro adendo importante, no futebol, nem sempre o físico é a única preocupação. O mental também é importante, principalmente em épocas de campeonato e copas. Logo, em um cenário que ele fosse diagnosticado com alienação mental total e incurável, se tivesse a cobertura, também poderia receber a indenização. É a melhor forma de proteger o valor da carreira contra esse risco de um fim trágico e precoce. Outro caminho seria o seguro contra acidentes pessoais. Ele cobre situações em que um acidente gera incapacidade ou até morte. No caso de atletas, faz todo sentido, já que o risco de lesões graves é parte do trabalho. Existe também um seguro de perda de renda. Ele garante uma compensação financeira enquanto o segurado não pode trabalhar, seja por acidente ou por doença. Para alguém como o Neymar, que movimenta contratos milionários a cada temporada, isso seria crucial. E tem ainda as coberturas de doença grave. Mesmo que a gente associe atletas à boa forma, ninguém está livre de enfrentar uma doença repentina. Essa modalidade prevê uma indenização caso seja diagnosticada alguma enfermidade específica, como câncer, por exemplo. No fim das contas, cada modalidade tem a sua importância. E o mais extravagante é que enquanto para a maioria das pessoas, os seguros costumam ter valores de centenas até milhões de reais, para atletas de elite como Neymar, CR7 e Messi, os valores podem chegar a bilhões de reais, dependendo da apólice. Mas Guilherme, como que se calcula quanto que o Neymar receberia numa situação dessa? O valor não cai do nada, ele depende do chamado capital segurado, que é o valor contratado na apólice. Quanto maior o risco e maior a importância financeira
ser daquele corpo, maior tende a ser esse capital. Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas comuns contrata seguros de vida e invalidez na faixa de 200 mil a 1 milhão de reais. Já atletas de elite, como o Neymar, podem ter contratos que ultrapassem centenas de milhões de euros, porque o impacto econômico de uma lesão para eles é gigantesco. Além disso, o prêmio, que é o valor pago pelo seguro, também acompanha essa conta. Ou seja, não dá para comparar a mensalidade de um seguro do Neymar com a de alguém que trabalha em escritório ou dá aula na faculdade. O risco ele é completamente diferente e o cálculo leva isso em consideração. E um detalhe importante, muitas vezes esses contratos são feitos sob medida, literalmente personalizados. Não existe uma tabela de preços pronta. As seguradoras avaliam a idade, a condição física, o histórico de lesões e, claro, os valores envolvidos em salários e patrocínio. É quase como se fosse uma negociação peça por peça, igual uma transferência de jogador no mercado de futebol. E aí você me pergunta, por que é tão específico assim? Porque não se trata apenas de proteger a saúde ou a renda dele. É também proteger contratos de imagem, campanhas publicitárias e até mesmo a valorização de um clube inteiro. Quando um atleta desse nível se machuca, o impacto financeiro é coletivo, todo mundo é afetado. Quando a gente olha para o Brasil, esse tipo de seguro é ainda bem menos comum, porque aqui a maioria dos contratos de jogadores cobre situações mais básicas, como acidente de trabalho ou invalidez. E também não temos tantas estrelas com valores astronômicos para esse tipo de seguro. Já quando você olha para a Europa, a história é outra. Clubes da Premier League, por exemplo, costumam ter apólices milionárias por seus atletas. A lógica é simples. O jogador é patrimônio do clube e perder ele por lesão pode custar não só títulos, mas também dezenas de milhões em direitos de transmissão, ingressos e patrocínio. Então, os clubes tratam isso como uma grande proteção de capital e não uma proteção para o clube em si. Existem seguradoras internacionais especializadas só nesse tipo de risco, o chamado seguro de estrelas. Elas trabalham com músicos, artistas de Hollywood e, claro, com atletas do mais alto nível. É um mercado à parte, altamente personalizado, que movimenta muito dinheiro. Por exemplo, o ator Tom Cruise, aquele que faz Missão Impossível, famoso por não precisar de dublês, tem o custo do seu seguro que vai de 1 a 3% do orçamento total da produção de um filme. Aqui no Brasil, até existe interesse, mas a escala ainda é muito menor. Então, quando o Neymar foi para o exterior, esse tipo de contrato passou a fazer muito mais sentido dentro da realidade dele. Agora pensa comigo, é claro que a saúde do Neymar vale centenas de milhões, mas e a sua? Talvez não esteja cotado em euros, mas dentro da sua casa, ela vale absolutamente tudo. É ela que te leva para o trabalho, que garante sua renda e que mantém a vida andando. E aí eu te pergunto, se amanhã você ficasse fora do jogo, como ficaria a sua família? Quem paga as contas? Quem segura as pontas? Essa é a parte que pouca gente gosta de encarar, mas que faz toda a diferença quando a vida dá uma rasteira. E é justamente isso que nós, da UVP, oferecemos. Seguros simples, claros e sem enrolação. Produtos feitos para caber no seu bolso e principalmente para fazer sentido na vida real. Você não precisa entender palavras técnicas, nem ficar perdido em cláusulas que parecem escritas em latim. Nosso compromisso é direto, proteger quem você ama com a segurança de quem sabe que o amanhã pode ser diferente de hoje. Se você ficou interessado no assunto e quer saber mais, basta acessar o primeiro link da descrição, que lá você terá todas as opções e tudo que você precisa saber de forma simples e prática. Assim como o Neymar tem uma equipe que cuida dos interesses dele, você também pode ter um plano claro, transparente e acessível para proteger o que realmente importa. Não precisa ser bilionário, não precisa estar na Champions League, precisa só entender que segurança também faz parte do jogo da vida. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Existe um programa da própria FIFA, chamado Club Protection Program. O nome já entrega, ele serve justamente para indenizar o clube quando um craque se lesiona jogando pela seleção. Funciona assim, se a lesão deixar o atleta fora por mais de 28 dias, o clube pode acionar a FIFA e receber uma compensação diária que gira em torno de 20 mil euros, com limite máximo de até 7,5 milhões por ano. Parece muito, mas no caso do Neymar, esse valor cobre só 2 meses de salário, até porque esse programa da FIFA não existe para bancar tudo não, é como se fosse um auxílio jogador. E ainda tem um seguro privado, que é outra camada de proteção, mas com valores que giram na casa de 1 a 3 milhões de euros por lesão em competições como a Copa do Mundo. Ou seja, o pé do Neymar é literalmente um ativo multimilionário. Mas nem sempre os reembolsos chegam perto do que ele realmente deixa de movimentar. No fim das contas, o pé do Neymar é realmente bem caro, avaliado em milhões, segurado em contratos longos e carregando a responsabilidade da movimentação de muita grana. É estranho pensar que um único pé possa movimentar tanto dinheiro assim, além de muita expectativa e polêmica. Mas talvez o mais impressionante não seja o preço em si, e sim a lógica por trás dele. Não é o osso, não é o músculo, é o que ele representa em campo e até fora dele. É a prova de que, no futebol moderno, o valor vai muito além da bola rolando. E quem diria que uma parte do corpo humano poderia valer mais do que muitos clubes juntos? O mundo dos seguros é muito mais amplo do que você imagina. E se você não tinha a mínima ideia de que o pé de um jogador poderia valer tanto assim, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.